Vamos lá, meu povo. Boa tarde, boa noite, bom dia para vocês, senhoras e senhores. Eu mudei a introdução, não sei porquê. Vídeo de número 13 do canal. Sem mais comentários sobre a coincidência do vídeo da segunda-feira pós primeiro turno ser número 13. É coincidência mesmo, mas uma feliz coincidência. Hoje o tema a ser abordado aqui dentro da nossa expectativa de trazer para vocês sempre assuntos importantes para a nossa posição, para o nosso pensamento enquanto cidadãos e cidadãs pertencentes à sociedade, seja municipal, estadual, federal, mundial, não vai fugir do que a gente vem trazendo até então, né? Então, a proposta hoje continua com esse pensamento, fugindo um pouquinho dos temas que surgem lá no canal do Felipe, né? Eu estou com pouco material, Felipe, faça mais coisas com dúvidas, pelo amor de Deus. Não vou trazer coisas de biologia, de zoologia, de qualquer ciência que seja específica. Não entendo de botânica, não entendo de animais, então não vou trazer essas explicações aqui para vocês, e sim outros temas que a gente consiga debater. Hoje, um que sempre aparece, até teve algum comentário lá, ele na verdade reagiu a um vídeo com memes, né? E um deles está, a pessoa colocou, fiquei 18 anos na escola para nada. E, em contrapartida, eu trago aqui o título desse vídeo: a educação é a salvação. Tudo é resolvido com a educação. É uma frase que a gente ouve em diversos debates, em diversos momentos, nos mais variados graus de debate, em níveis de debate, vamos dizer, seja uma coisa mais informal, mais uma conversa de bar, às vezes ou uma conversa de bar com pessoas que gostam de debater, estão sempre atualizadas em relação a assuntos, aos temas, então uma conversa um pouco mais embasada, porém no ambiente informal, seja dentro de escolas, universidades, em outros debates mais alternativos, mais com estudiosos e estudiosas. Essa é uma frase que chega normalmente finalizando quando nós temos algum problema sendo discutido, alguma busca de melhoria, alguma busca de combate a limitações para algumas classes, para algumas questões, seja relacionadas a homofobias de maneira geral, questões de combate ao machismo, né, a questões raciais. Então, normalmente alguém traz esse comentário, ele meio que as pessoas balançam a cabeça do tipo, pô, realmente a educação é que vai resolver. E aí a gente tem que abrir um pouco esse leque, né? Porque essa frase ela não é nem verdadeira nem falsa. No momento que você coloca um peso, falando enquanto professor, enquanto pedagogo, enquanto educador. Então, não só a minha formação, como a minha prática profissional até então é esta área. Então, eu tenho lugar de fala aqui para trazer mais alguns argumentos dentro do que eu penso e da minha vivência, tá? A educação, pensando na parte da escola, que é o que o pessoal mais confunde, e eu já debati em outro vídeo, né? Educação não é escola, educação é escola, dentro de casa, na sociedade e interações com outras pessoas. Isso tudo cunha a educação de uma pessoa, a criação do seu caráter, da sua personalidade, dos seus conhecimentos, né, as transformações e alterações das nossas inteligências com o passar de anos e ou leituras e ou formações e ou vivências que vão caracterizar a educação. A escola é uma base que pega, claro, vários anos das nossas vidas, desde muito novos até formações acima de uma expectativa média para um mercado de trabalho e uma sociedade, que é um outro debate que a gente pode fazer. Então, as instituições de ensino têm este peso e essa representação. Porém, como nós debatemos, vamos pegar aqui de cima para baixo para ir entendendo. Quando você está no nível universitário, você está ali tendo contato com conteúdos, com assuntos, com temas, dentro de um grau de formação em si, né, de um curso em si, buscando compreender a base teórica daquela área para depois aplicar ou confrontar com o que acontece na prática com uma visão crítica e teórica num primeiro momento. Você pode ir fazendo estágios, ir trabalhando, mas num primeiro momento, a base teórica você vai obtendo
minimamente, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, dependendo da profundidade das disciplinas, das unidades curriculares que você tem na formação e do seu envolvimento para com aquelas áreas de estudo, e você pode agregar isso a uma situação prática. Isso também faz parte de educação, porém, isso não resolve um problema de racismo por si só, um problema de ideologia de gênero, um problema de homofobia, um problema da fome, a pobreza, a falta de empregos. Vejam que as transformações que nós precisamos têm a responsabilidade para só a educação pode salvar. Mas vejam assim, vamos pegar aqui, se a educação por si só salva, entre aspas, resolve os problemas, eu não poderia estar desempregado, certo? Desemprego é um problema, a educação por si resolve. Então, eu estudo, eu me formo, eu constituo uma característica de um caráter de certificações, de um currículo teórico bom como eu tenho, certo? Eu tenho 2 graduações e uma pós-graduação, uma especialização. Estou desempregado há 9 meses, certo? E não fui demitido por situações profissionais, fui demitido dentro daquele cenário que a gente poderia também debater em outro momento, até que ponto as empresas têm direito de demitir e não justificar. Se você tem motivo que você fez algo errado, que não deu certo você, é justa causa. Mas quando não é justa causa, você pode encerrar o contrato, pagar as devidas multas e compensações financeiras, e a pessoa é desligada do emprego sem uma motivação explicitada. Isso pode ser debatido depois, mas enfim. O meu exemplo, então, mostra que educação, estudo, criticismo, conhecimento, debate, interação, entendimento do teórico com o prático, ter mais ferramentas para me auxiliar numa sociedade não resolve nem a minha questão de desemprego, muito menos a questão maior de um país que ainda tem muitas questões raciais, muitas questões de racismo, de machismo, de homofobia, problemas com questões de gênero, né, os preconceitos todos que temos, as práticas de violência todas que temos. A minha formação não resolveu isso. Aí você pode dizer, não, mas é que na escola a gente vai tendo uma base e desde pequeno a gente vai trazendo isso para que as crianças sejam constituídas de melhores ideias, ferramentas, né, dentro dos níveis, educação infantil, anos iniciais, né, séries iniciais, anos iniciais, até os demais níveis, para que vá sendo criado esse pensamento, esse costume de entender que isso deveria ser normal, né, padrão, você aceitar e respeitar todos em todas as circunstâncias, tirando questões de intolerâncias que a gente pode debater em outro vídeo. Aí você coloca isso. Então, se desde pequeno se construir isso, vai se resolvendo aos poucos. Pode ser que sim, mas aí nós começamos com o primeiro momento. A estrutura em que aquela criança está inserida tem um professor, uma professora, um educador, uma educadora que não teve essa estrutura, que tem que ajudar a trabalhar isso, que tem que resolver isso, mas que tem uma característica ainda vinculada a um passado com essas questões negativas de sociedade que nós temos no Brasil. Provavelmente a escola, nós temos escolas públicas e escolas privadas, tem características, tem interesses em alcançar resultados. Normalmente o ensino privado tem a perspectiva de lucrar, de ganhar dinheiro. Então, muitas vezes, se trouxer essas questões dentro de uma escola privada e a criança for para casa, um menino chega em casa com uma blusa rosa, uma faixinha rosa no braço, com uma consciência, uma questão de debate, de desmistificar as cores, né, de não criar nenhum rótulo, pode ser que alguma família não goste e ameace tirar a criança da escola, e a escola perde um aluno, um cliente, uma aluna. Então, é outro ponto que a gente tem que colocar. Mas fazendo um debate mais profundo em relação a isso, qual que é o grande problema em você responsabilizar a escola com este peso total? O primeiro foi o que eu falei. Parece óbvio, mas quando a gente debate, a gente esquece que a escola não vai resolver o preconceito, resolver a falta de emprego, resolver a pobreza, resolver a fome. Eu me coloquei no exemplo e é irrefutável esse exemplo. Eu estou desempregado, mando currículos
uma outra entrevista, mas eu continuo desempregado com um nível de formação bem acima da maioria da população brasileira. E não me colocando nisso, só para vocês entenderem que eu tenho mais formação que muita gente e não tenho emprego. Podemos debater as questões dos empregos da atualidade. E então, como é que eu posso responsabilizar? Deixa eu ver o tempo. 10 minutos. Deixa eu responder. 10 minutos e 21 segundos. Como é que eu posso responsabilizar efetivamente a educação para resolver tudo? Há debates de, por exemplo, eu trouxe um vídeo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Participei de um seminário que alguém fechou com a fala que a educação é que vai resolver isso. Mas aí, nós não estamos na escola. Quem é que vai passar esse conhecimento para a gente? Quem não tem acesso na escola? Quem não tem nem o que comer? A escola em si, mas vamos fechar então. Isso tudo está resolvido, o mundo está perfeito, a escola vai resolver a Lei Geral de Proteção de Dados. Como que eu vou passar este conteúdo, este conhecimento, a nível de responsabilidade social e prestação de cidadania, para uma turma que de repente tem 40, 30, 25, 45 alunos e alunas, 25, 35 crianças, onde você tem um curto espaço de tempo, tem um currículo recortado, tem uma expectativa de conteúdos lapidados que podem estar ruins, defasados, deveriam ser revisados, é um outro debate, mas que não contemplam estas questões. Aí você tem que colocar também e você tem que responsabilizar quem vai fazer aquilo e dar conta de fazer aquilo. O professor, então, dentro de todos os conteúdos que ele já tem que trabalhar com a quantidade altíssima de alunos e crianças, alunos, alunas, crianças, jovens e adolescentes, ele, além de tudo, tem que inserir mais informações dentro de um curto espaço de tempo. Me digam como que isso vai ser possível de acontecer. Nós estamos cada vez mais utilizando os espaços de escolas para colocar a criança cada vez mais cedo lá dentro, ficar o dia inteiro. Tem escolas que já são em período integral desde muito cedo. A criança meio que aprende a ter um mundo do trabalho na escola, fica 8 horas na escola, quando não está mais na escola vai ficar 8 horas, se não 10, 12, trabalhando. Na escola isso acontece também. Então nós estamos transformando um espaço que tinha esse caráter educacional, educativo, em outra característica que ele por si só já não vai resolver os problemas, como eu falei, a educação não me deixa empregado, de certeza, não há um emprego garantido assim que eu saio de uma formação. A estrutura familiar que eu tenho, com pais, avós, tem gente que tem bisavós ainda vivos, etc., são culturas diferentes e questões de mundo diferentes, onde para eles você fazia até uma época cursava alguma coisa e ele no ensino médio ou ia para a faculdade porque ia garantir um emprego, ainda tem essa cultura, ou depois no ensino médio procura algum emprego também dentro daquele nível, faz um cursinho aqui, um curso técnico, alguma coisa assim, e depois resolve dentro dessa característica. Então, nós temos gerações com pensamentos diferentes e com caráteres diferentes. Ah, mas ok, a gente tem que depositar esperança nas crianças, a educação nas crianças. A pessoa ainda vai insistir nisso. Então, vamos lá. A criança, vamos supor que naquela sala tem 40 crianças, mas o educador, a educadora foi sensacional e conseguiu trazer bons debates, conscientização em relação, por exemplo, a acabar com o machismo, a igualdade de respeito para homens e mulheres. Beleza? Beleza. Está ali trabalhando, está trazendo aquelas informações. Vamos fazer de conta que a escola privada e as outras escolas todas aceitem isso, que isso seja debatido, que isso seja visto como importante, que todas as famílias não briguem, não critiquem, entre aspas, a escola, quando seus filhos levarem isso para casa. Perfeito. Vamos lá, então. Aí, no dia a dia, tem alguma situação onde pais, amigos, mães, amigas, outros parentes fazem coisas contrárias àquilo. A criança vai convivendo com o preconceito, com o machismo, com a inferiorização da mulher, e tem uma coisa contrária no seu dia a dia na escola. Às vezes a criança tem condições de ir na escola dizer: ah, professora, na minha família, o meu pai trata mal minha mãe, meu avô fala mal de mulher, meu avô acha que a mulher tem que ganhar menos. Pode sim trazer isso, mas mesmo que se traga, você está conscientizando um pouco a pessoa que talvez consiga chegar lá. Estamos falando de uma criança numa sala com 40 outras crianças. Para daí desconstruir isso e fazer com que ela, na sua vida, no seu entorno, nos seus iguais, diga que aquilo
não é o correto. Entenda que aquilo não deve ser reproduzido. Complexo e difícil, eu olharia porque travou, peço desculpas. O quão complexo e difícil é fazer isso, responsabilizar a educação para resolver leis, normativas, comportamentos, igualdade de gêneros, de etnias e raças, usem o termo que vocês acharem mais adequado, combate aos preconceitos, às questões de gênero, questões de sexualidade, etc, etc, etc. É muita coisa para um espaço pequeno que tem uma expectativa de mercado já muito inserido nela. Lembremos que o novo ensino médio está muito voltado para a formação rápida e o mercado de trabalho tem mão de obra cada vez mais cedo e com menos interferência da escola, no modelo de criticidade, no modelo de abertura de debates e de uma mudança naquilo que é reproduzido pelos donos dos meios de produção, por aqueles que comandam o sistema econômico. Podemos debater isto em algum momento. Então, temos que abrir os olhos e não dizer que a educação salva. Ser educado, ter um processo de instrução, de consciência, de debate, que é o papel da escola, é difícil de acontecer por esses fatores todos que eu tenho, né, de estruturas e outros itens que atrapalham, que precarizam este desenvolvimento, além do que a própria pessoa, a própria criança jovem que está nesse processo de desenvolvimento tem que estar sempre questionando, reconstruindo, destruindo, repensando, refletindo, para compreender esta situação. Por quê? Porque interage com outras pessoas. Na rua, num convívio em sociedade, num barzinho, falando aí de jovens, né, pessoas maiores de idade, evidentemente, ou em algum evento, em alguma festa, vai ter que estar sempre e criar-se o costume do debate. Então, é muito complexo eu estar aqui, na minha condição de ser alguém que dialoga, que sabe conversar, que já tem as construções todas feitas e cada vez mais vai debatendo e reafirmando, recolocando algumas ideias, ter essa perspectiva na base da educação. Por mais que o caráter e a personalidade das crianças, como os pensadores da educação, psicólogos e afins, dizem que é lá nos primeiros anos de vida que isso se caracteriza e vai se concretizando, a base de personalidade, de caráter, etc., por mais que seja a idade mais adequada, a criança não tem um livre pensamento dentro de casa, não é dona da própria posição, não vai ter um papel ativo na sociedade naquele momento, além de que talvez nem consiga ter esse acesso total, porque a escola virou um depósito de crianças. Cada vez mais as escolas estão lotadas de crianças, com estruturas precárias, com tempo de preparação e dedicação dos profissionais cada vez mais limitados. Tem professor que não tem tempo de planejamento, que é garantido por lei, mas tem lugares que não contemplam esta normativa, e professores e professoras não vão atrás do direito para não serem demitidos, estruturas, infraestruturas inadequadas, fora que muitas dessas crianças vêm de situações de vulnerabilidade social. Como é que eu vou criar uma consciência de classe para uma criança para almoçar? E às vezes aquele almoço é limitado, porque a merenda escolar também, a verba é cortada, seja na escola particular ou na escola pública. Então, é isso que a gente tem que compreender. Responsabilizar a educação como salvação para o país é uma hipocrisia gigantesca. Não é de baixo para cima, nem só de cima para baixo. Mas, assim como nas questões que eu já trouxe sobre equidade, antes que dê 20 minutos eu vou encerrar, nós temos que nos dedicar mais para poder chegar a fazer com que eles consigam ter um momento de conscientização, de igualdades e de melhor construção de sociedade. Agora, dizer que é lá que vai se resolver, além de tudo, é uma maneira de eu lavar as minhas mãos. E muita gente gosta de fazer isso para falar bonito e tirar a sua responsabilidade. Pensemos nisso. Beleza? Então, fechamos por aqui antes de 20 minutos. Até o próximo vídeo, que devo gravar logo mais. Até!